Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre artículos definidos. Então, nessa primeira parte aqui, nós iremos ver com os substantivos, como é que acontece, ok? Então, vocês me acompanhem aqui, eu vou mostrando para vocês, só lembrando que esse material que eu utilizo é somente material do professor. No livro de vocês não consta esse material, tá certo? Então, vamos lá. Qual é singular e plural, masculino e feminino? Então, nós vimos no primeiro ano que os artigos definidos, eles são o, os, a e as. Em espanhol, nós vemos el, la, los e las. Então, vejamos aqui. Com nomes, eu vou ajustar aqui essa câmera para ficar melhor para vocês visualizarem. Para vocês verem todo o material. Prontinho. Um pouquinho mais. Pronto. Agora sim. E aí, nós vemos aqui como são esses artigos, aonde vamos empregar. Ok, eles antecedem substantivos que se referem ao que é conhecido pelos que falam, o que supõe que existe. Exemplo, la hermana de Pepe trabaja en el banco. Los metros están en casi todas las metrópolis. Então, nós vemos aqui na primeira frase, perdão, a irmã de Pepe trabalha no banco. E na segunda frase, nós vemos, os ônibus estão em quase todas as metrópoles. Ok. Nesse segundo caso, eles identificam o gênero dos substantivos. Então, aqui vamos a um exemplo. Vas a comprar el pasaje, antes tengo que lavarme las manos. Então, vai comprar a passagem, antes tenho que lavar as mãos. Então, ele identifica o gênero dos substantivos. E vamos aqui ao nosso terceiro e último caso dos artigos definidos, que são os mais simples, o básico. La forma, ou seja, a forma el, substitui lá somente diante de substantivos singulares que começam com A ou com H ou HA tônica. Então, vejamos aqui os exemplos. El água fria, la água fria, las águas frias. El hada madrina, la bella hada madrina, la bella hada madrina, las hadas madrinas. Então, nós vemos aqui, pessoal, el água fria, la fria água, las águas frias. Eu disse que foi o contrário anteriormente. Então, quando eu vejo aqui el água fria, por quê? Para não dar a cacofonia que na gramática da língua espanhola não é permitido. Então, se eu dissesse lágua fria, então acabaria virando uma única palavra, lágua fria. Então, isso não pode acontecer na regra gramatical espanhola. Então, essa palavra que é começada com A, né, que a sílaba tônica é inicial, então eu vou ter que colocar meu artigo no masculino. Por quê? Por mais rápido que eu fale, não vai haver essa junção. Cacofonia é a junção de duas palavras, tornando uma única palavra. Então, el, água fria. Mas a gente observa que quando eu coloco um adjetivo antes da palavra, exemplo, la fria água, deu certo. Por quê? Porque a próxima letra, após esse artigo, não vai ser mais esse A tônico, e sim uma outra letra. No caso aqui foi o fria água, né? Então, lá fria água. Do mesmo jeito, gente, acontece quando vai para o plural. Por quê? Porque o S, que vai pluralizar esse artigo, ele vai dar uma quebra. Então, las águas frias. Então, quando está no singular, é água fria. No plural, las águas frias. Renata, entendi que se houver, após esse lá, né, que é o artigo A, depois dele tiver uma palavra que inicie com A ou com H tônico, né, a sílaba mais forte, eu vou ter que colocar no masculino.
São todas as palavras? Bom, como eu estou dizendo a vocês, a sílaba tônica tem que ser iniciado por esse A ou HA. No caso, por exemplo, a palavra avenida, eu vou continuar com ela no artigo no feminino. Por quê? Porque avenida, minha sílaba tônica vai ser no ni. Então, eu não vou ter uma cacofonia. La avenida. Então, percebem que existe uma certa quebra. Então, essa quebra, ela destrói essa cacofonia. Ela não acontece. Beleza? E aí, do mesmo jeito, com hada, foi do mesmo exemplo de água. Las hadas madrinas. Beleza. Vejamos aqui nessa próxima tabela. Com nomes próprios. Diante de nomes de mares, oceanos, rios, cadeias de montanhas, grupo de ilhas e pontos cardinais. Com apelidos El Gordo, La Negra, El Alemán, que valendo salientar, né, que não é legal você colocar apodo, ou seja, apelido nas pessoas, né? Realmente torna-se pejorativo, mas por regra gramatical, nós vemos aqui que é permitido. Ok? Renata, e quando é que não acontece? Em casos especiais, salvo em casos especiais, né, diante de nomes de países, continentes, regiões, cidades, estados, províncias, acontece. Então, raríssimos casos. Então, a gente sempre instrui a vocês, estudantes, que não coloque artigo antes de nomes de cidades, de lugar, para poder não correr o risco de você errar. Do mesmo jeito, não se utiliza também diante de nome de pessoas, ok? No Brasil, em alguns lugares do Brasil, se tem o costume de dizer o Rodrigo, a Renata, a Paula, né? Então, na língua espanhola, não é permitido artigo antes do nome próprio. Exemplo, La Maria, então não existe. La Renata, não existe, tá errado, beleza? E aí, nós temos aqui uma atividadezinha que está postada na plataforma, onde vocês vão colocar, né, essas palavras abaixo da coluna, onde é que vai ser ela, onde é que vai ser o los, onde é que vai ser lá, onde vai ser las, e vocês vão resolver. E aí, nós vamos para a segunda partezinha agora dos artigos, né, dos artigos definidos. Só um minutinho, vai tremer um pouquinho a câmera, mas ela estabiliza já, ok. Então, esse segundo caso aqui é com expressões de tempo. Elas se contracionam. Ah, Renata, ok. Então, vamos lá ver nesses casos, né? Usos com dias da semana e datas, né? Dias da semana e data. Vamos aqui o que leva artigo. El sábado próximo. El 16 de setembro. Então, o el, ele antecede, nesse caso aqui, né? Datas e dia da semana. Não leva artigo, né? Quando é que vai ter um exemplo que não vai levar artigo? Quando indicam que dia é, né? Era ou será. Hoje é domingo. Então, se hoje é domingo, então eu não vou precisar dizer hoy es el domingo, beleza? Simplesmente hoy es domingo, ou seja, hoje é domingo. Então, se eu estou especificando o tempo verbal de acontecimento desse dia da semana ou da data, então eu não coloco o artigo antes, beleza? Vamos aqui nesse segundo caso. As palavras mês, semana, ano. Ok, primeiro exemplo. La semana pasada, la próxima semana. El mes que viene, el otro mes. El segundo año, el año entrante. Então, aqui eu já vejo que entra sim o artigo. E quando é que não entra um artigo? Quando se fala de mês, semana e ano. Os nomes dos meses, né? Em maio, tenho vacaciones. Volveremos em agosto. Ou seja, em maio tenho férias. Voltaremos em agosto, ok? Então, aqui nesses casos, eu não vou colocar o artigo, como vocês podem observar que não tem
a presença desse artigo el ou lá. Próximo caso, quando é que vai acontecer? Outras palavras de localização no tempo. Então, quando tem outras palavras para localizar no tempo, eu vou utilizar quando? El gol vino en el final del partido. En la mitad de la fiesta quiso irse. Ou seja, o gol vem na final da partida. Na metade da festa quis ir, né? Quis ir embora. Ok. E quando é, Renata, que quando está localizando o tempo, não vou colocar artigo. Volveremos de Grécia a fines del mes. Terminou a mediados del siglo XX. Então, aqui a gente já observa que não houve o quê, Renata? Não houve o quê? Não houve o artigo. Próximo caso, subindo. Ok, nos ordinais. Então, quando a gente vai colocar os números nos ordinais, a gente vai levar artigo quando? En la segunda vez que vengo, vivo en el sexto piso. Então, em lá, ou seja, na segunda vez que venho, vivo no sexto andar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar. Por quê? Porque eu vou precisar, inclusive, vou até fazer uma contração em lá, né? Ou em el piso. E nós vamos utilizar o artigo. Quando é que não vem, né, nos números ordinais? Vengo por primeira vez. Chegou em 10º lugar. Então, nesse caso aí, eu não vou utilizar. Próximo caso. Se tratando de anos. Desculpa. Fechou, a régua fechou um pouco. Los años 2000 y posteriores terminou a carreira em el 2003. Então, aqui, quando é que eu usei o meu artigo, né? Antes do numeral 2003, né? Com a referência do ano. E quando é, Renata, que vai mencionar ano, que eu não vou utilizar o artigo. Los años anteriores al 2000. Observem que o artigo, ele veio aqui, ou seja, acompanhando a palavra anos, mas o numeral mesmo, ele não apareceu. Pelo contrário, o que aconteceu? Foi uma contração al, então não veio artigo. Alemanha foi campeão em 1990. Ok, então aqui também não. O que nós achamos? Uma preposição em, antes de 1990. Beleza. Vamos aqui em mais um casinho. Festividades. Em outros casos é opcional. Vejamos. Em começo de oração, ou seja, a Páscoa tem caráter religioso, né? Então, la Páscoa tiene caráter religioso. Então, la Páscoa. Então, quando eu falo de festividades, ele acaba sendo opcional. Por quê? Porque eu poderia ter dito em Páscoa, ok? Congratulações, né? Felizes Páscoas. Então, você já vem aqui um caso também aonde ele não vai aparecer esse artigo. Felizes Páscoas. Ou seja, é uma festividade? Sim, mas aí eu não necessitei utilizar. Aliás, eu não utilizei. Por quê? Porque nesse caso ele não tem que aparecer. Beleza? E vejamos mais um. Década e anos abreviados. En los 70 actuaram las madres de la Plaza de Mayo. Nació en el 79. Isso aqui está dando uma referência, gente, a uma ação de umas mães na Argentina que os seus filhos desapareceram no tempo da ditadura, né? Então, aí elas fazem essa ação que acabou se chamando, né, La Plaza de Mayo, porque aconteceu no mês de maio, e aí vocês até viram no livro de vocês, tem até no livro de vocês, eu não lembro se foi no segundo ano, eu acho que foi sim, no ano passado, teve falando sobre essa ação, inclusive. Eu tô explicando assim porque às vezes você quer saber o que aconteceu, como foi, e aí já fica explicado. Então, aqui,
ele vai aparecer os artigos, né? Inclusive, vem no plural. Em los 70, ou seja, nos anos 70, los 70 apareceu. E el 79, que foi o quê? Uma data, né? O ano que nasceu. Horas. Vamos finalizar aqui com horas. Son las 9 horas, es la 1 de la tarde, nos vamos a las 10:30. Então, vocês observem que aqui nós teremos artigo e não haverá caso de não acontecer. Observem que do lado da coluna, tanto para década, né, e anos abreviados, não vai haver caso de não ser permitido o artigo, ou seja, em todas as vezes irá acontecer o artigo e também todas as vezes nas horas. E para a gente finalizar, aqui, vamos aqui, as preposições a e de se unem com o artigo el, formando as únicas contrações que há em espanhol. Então, aqui vocês estão vendo nessa tabelinha o que? A, que é uma preposição, mais o el, mais a contração, que fica vamos al teatro. Do mesmo jeito, a contração de a, la, las, los, e não tem contração, a la calle, las exposiciones, a los colegas, ok? Vamos aqui, colegas, beleza. E nós vemos aqui esse que diz de, el, del, né? Ele fica del. Então, esperem em la entrada del edifício. Então, observamos aqui que são os casos desses meus artigos virem com preposição, né? Ou a com el, ou a com lá, ou de com el, enfim. Então, ele vai aparecer também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Na plataforma tá postada uma atividadezinha, então vocês vão lá, resolvam, qualquer dúvida vocês podem me procurar. E bons estudos a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!